Falamos sobre isso na semana passada, sobre o ramo imobiliário, que cresceu muito nesse período de pandemia, inclusive foi um dos setores que mais se sobressaíram aí nesse período. E outro setor que cresceu bastante foi o setor de imóveis planejados. As pessoas estavam em casa, né? Ficaram mais tempo com a família e sentiram a necessidade de fazer aquelas mudanças. Ontem eu estive numa fábrica de imóveis planejados e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é tendência, sobre como que esse material é produzido. Vamos acompanhar. Vivemos uma fase de mudanças, de grandes transformações, crescimento acelerado em todas as zonas de Teresina e também, claro, de uma geração com novas prioridades. E tudo isso reflete no que é tendência no ramo imobiliário. Os apartamentos estão cada vez mais compactos, mas isso não quer dizer que você tem que morar em um ambiente apertado. É possível viver em uma casa aconchegante, com espaço para todos os seus pertences e de forma organizada. E a solução para tudo isso são os móveis planejados. E são muitos os benefícios. A personalização, o material utilizado oferece mais qualidade e durabilidade, aproveitamento de espaços, melhor custo-benefício, sem contar que vai deixar seu ambiente mais valorizado. Mas para que você tenha todas essas vantagens, é importante saber escolher o profissional que vai fazer os seus móveis. Afinal, estamos falando de corte, acabamento, montagem. Hoje a gente tem uma equipe que produz e também tem uma equipe que monta, né? Na verdade, a equipe que está aqui já na produção, ela não é a mesma que vai montar na casa do cliente. Então, o que é que acontece? Quando ele está direcionado a produzir, a outra equipe está direcionada em montar. Porque quando você coloca as duas coisas juntas, sempre dá algum erro. Então, toda vez que quando sai um projeto daqui, já tem uma equipe esperando fora. E ele já pega para outro cliente, para produzir outro cliente, e ele também já está esperando o que ele vai produzir depois, entendeu? Um projeto de móveis e decoração é fundamental porque permite que os ambientes sejam aproveitados ao máximo, trazendo equilíbrio entre o design e o conforto. Muito essencial a gente ter um acompanhamento com um projeto, né? Porque o cliente acaba tendo assim uma coisa mais voltada para ele, mais personalizada, uma orientação melhor. E a escolha de um bom profissional é um resultado muito essencial. Um profissional ele vai conseguir te auxiliar na escolha das melhores combinações, nas ideias, das soluções, ver aquilo que realmente você quer, soluções de ambientes, né, de otimização e também a questão de toda a estética, né, porque a gente sonha com aquele ambiente todo projetado, com a iluminação, com a questão de vidros. Então a escolha de um profissional ele vai te auxiliar bastante nessa questão de um projeto, da combinação, de todo o interior do seu ambiente. Se o cliente chegar e disser, daquele modelo eu quero fazer, a gente vai lá, pesquisa, vê, traz até soluções para ele, ele acaba gostando, então a gente trabalha mais dessa forma mesmo. E aí muito foi falado sobre escolha de profissional, tem que escolher um profissional competente, capacitado, e a gente trouxe aqui a Nájila Miranda, que é arquiteta. Olá, Nájila, seja muito bem-vinda ao programa. Primeiro eu queria que você falasse sobre a importância do arquiteto no desenvolvimento de um projeto. Às vezes as pessoas olham na internet, olham numa loja, acham bonito e acham que consegue desenrolar sozinho, mas não é bem assim. Um projeto faz uma grande diferença, né? Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Realmente, utilizar o arquiteto é uma forma diferente de você ver seu projeto. Na nossa cultura, infelizmente, as pessoas têm a informação de que arquiteto é uma coisa cara. E na realidade, se você for pensar mesmo de fato que é uma obra, que é um projeto, é o contrário. O arquiteto ele vem para tirar os custos elevados que muitas vezes o cliente ele não sabe administrar, que ele não sabe, conduzir ali nas lojas ou mesmo nas suas escolhas. Então, que muitas vezes ele acha que um objeto é o correto ou que ele tem uma ideia do que seria melhor para ele, o arquiteto ele vem para organizar essas ideias e colocá-las no papel. Não é que a ideia do arquiteto vai sobressair a do cliente, de forma alguma. A gente vai organizar as ideias dele, vai valorizar as ideias dele e organizar isso tudo dentro do espaço, que é o que melhor vai deixar ele confortável, tirando ele de uma certa
certa forma de uma ansiedade, de gastos excessíveis dentro da obra. Você fala em preço, que algumas pessoas acabam reclamando, dizendo que é caro, mas às vezes elas eliminam esse profissional e o barato acaba saindo caro, porque se você fizer uma coisa errada, a dor de cabeça é ainda maior para corrigir tudo aquilo, né? Justamente, se você pensa assim, eu vou eliminar o profissional porque eu estou economizando nessa parte, mas aí vem como a gente diz, o ditado, né? A faca de dois gumes. Você elimina o profissional, mas em compensação, às vezes, você vai fazer um orçamento, pensou ali no gesso, eu pensei na iluminação dessa forma. Você compra tudo da iluminação, por exemplo, coloca tudo e o efeito da iluminação não foi o desejado. Então, você teve um gasto excessivo e vai ter outro, provavelmente, para corrigir aquele erro. Né? Agora, o trabalho de vocês é muito interessante porque vocês procuram conhecer melhor o cliente, procuram conhecer a necessidade, o gosto, o estilo. Não, você vai colocar as suas técnicas, né? Você vai ver o que é o correto, o que é o errado, mas vai fazer tudo isso adaptando com o gosto do cliente. Justamente. Eu trabalho hoje até com uma vertente muito grande sobre psicologia aplicada na arquitetura, que é justamente para entender a sensação do cliente dentro daquele espaço. Como é que os cheiros eles vão influenciar naquela pessoa, não somente o material, a aparência do material, mas como eu costumo chamar da percepção sensorial do cliente dentro daquele espaço. Então, cada item, cada objeto colocado, ele vai ser selecionado de acordo com a personalidade daquele cliente. Então, por exemplo, tem clientes meus que amam madeira, tem outros que já detestam. Então, a gente precisa ir ali contornando para fazer a composição correta para cada tipo de cliente, né? E a gente observa também que vocês, eles não só desenham o projeto, mas tem todo aquele acompanhamento de escolher o material adequado, questão de iluminação também é muito tendência para essa parte decorativa, né? Tudo é tendência, na verdade. A gente tem... O nosso processo ele começa da seguinte forma, a conversa inicial com o cliente para entender os seus gostos, depois a gente monta uma apresentação de projeto para ele mesmo e depois a gente vem para a questão da assessoria do projeto. Deixando claro que o arquiteto, alguns arquitetos, né, porque tem outros que trabalham com obra mais especificamente, mas nós, a maioria de nós arquitetos, a gente trabalha com assessoria de projeto, que seria isso, é ver se os acabamentos estão ficando mais assertivos, se o revestimento foi colocado certinho, se aquele móvel planejado está saindo como planejado realmente, porque muitas vezes pode dar uma divergência ali de medidas, então a gente está alinhado ali na escolha de mobiliários e objetos, e sim, a iluminação é fundamental para todo o projeto. Todo um charme, né? Dá todo um charme. E a gente até viu aí, Nájila, na matéria, que os apartamentos hoje em dia estão cada vez mais compactos, menores. E é extremamente importante esse projeto também e o material planejado faz uma grande diferença também, né? Os móveis planejados. Ganha espaço, tem a questão também da qualidade, o custo-benefício. Essencial essa matéria, digo até assim, porque realmente o móvel planejado é o que vai dar o encaixe perfeito para cada apartamento que está surgindo aí menor do que o outro, né? E o móvel planejado, por incrível, como o nome já diz, ele é planejado para aquele espaço. O ambiente é pequeno, mas o móvel planejado ele vai entrar para se adequar àquele espaço e muitas vezes algum tipo de forma que a gente utiliza desse móvel planejado, ele vai dar amplitude para esse espaço que é pequeno, né? Sem contar que valoriza muito o imóvel também. As pessoas fazem um apartamento com móvel planejado, quando elas quiserem vender ou alugar, as pessoas acabam tendo preferência, né? Por um imóvel planejado. Você atua também como designer de interiores? Sim, eu sou especialista também nessa área de designer de interiores. Pronto, tem uma diferença, né? O arquiteto faz o projeto, o designer de interiores cuida mais dessa parte de decoração. Como é que funciona? Isso. O arquiteto, ele tem a habilidade de fazer projetos, de fazer grandes, eu vou dizer até assim, grandes obras, né? Residências, fazer o projeto de prédios, por exemplo, mas aí entrando nos dois lados, né? Se for residencial ou comercial corporativo, interiores tem sim a área, né, que é designer de interiores, e alguns arquitetos se especializam nessa área, né? Eu costumo dizer que a gente paga uma cadeira ali na faculdade de designer de interiores, mas é totalmente diferente do que uma pós-graduação ou do que o curso mesmo de designer de interiores, por isso que eu sou especialista na área. E na parte do prédio, aí a gente já conta com outro profissional, por exemplo, que seria o engenheiro civil, que ele vai fazer as medidas, as medições de cálculos estruturais, não que a gente não tenha noção, mas cada um na sua área, né? Agora a gente observa muito a diferença de um imóvel que é decorado
organizado pelo próprio morador e um que tem o acompanhamento do profissional. Tem gente que enche o apartamento de objetos, de móveis, e isso não é legal, porque menos é mais. Justamente, essa frase que você acabou de dizer do menos é mais, ela é da década ali de 50, 60 na arquitetura modernista. Mas ela é atualíssima, né, super atualizada até os dias de hoje, justamente porque se você enche o seu apartamento, que ele já é pequeno, e você enche de móveis, você acaba perdendo espaço e dando a ideia de que ele é ainda menor. Então, como você disse a frase, o menos é mais. A gente tem que colocar menos objetos, menos utensílios, menos mobiliário, para dar a sensação de amplitude, de conforto, de circulação nesse ambiente. Porque quando a gente circula o ambiente, a gente tem aquela sensação de leveza, de tranquilidade mesmo. Você falou em atualidade, eu queria saber sobre tendência. O que as pessoas que te procuram mais pedem? É questão de iluminação? Ainda existe essa questão de jogo de cores ou a pegada é mais clean atualmente? Eu vou dizer assim, que varia muito de cliente para cliente. Mas pós-pandemia, você sabe, a pesquisa do Google do YouTube que mais teve durante a pandemia foi como cuidar de plantas. Então hoje o pedido da maioria dos meus clientes é: eu quero ter planta, eu quero ter horta, eu quero ter algum ambiente paisagístico dentro de casa. E dá para ter em apartamento. Dá para ter em apartamento. Escolhendo a plantinha correta, porque não são todas, né? Justamente, escolhendo a planta correta. Eu sempre gosto de dizer assim, vamos escolher as plantas nativas, né, que é a que mais valoriza o nosso Piauí, porque a gente traz isso. E falando do Piauí, falando de tendências, nesse pós-pandemia, a gente entra com um termo, vou explicar esse termo para vocês que estão assistindo, Japandi. É um termo utilizado de uma nova tendência que está surgindo. É uma mistura entre o minimalismo, que é aquele estilo bem calmo, bem sereno, com cores claras, com o estilo japonês, que busca a serenidade e a tranquilidade dentro do lar. Então, quando você pega esse termo Japandi, que você mistura esses dois itens de elemento, você quer tranquilidade no seu espaço, com amplitude, valorizando a iluminação natural, valorizando a família. É por isso que você traz a planta para dentro de casa, acreditando em remeter essa sensação de paz. Falando em sensação, eu tenho a sensação que você sempre inclui uma plantinha nos seus projetos. Você está até com uma blusa de folhinha. Você gosta de plantas. Eu amo plantas e amo, eu costumo dizer que eu amo plantas e amo Piauí, né? Então, todos os meus projetos eu costumo buscar um termo... Um verdinho, trazer a cultura piauiense mesmo, porque quando a gente traz esse termo Japandi também, ele puxa isso, né? Trazer essa cultura piauiense, a cultura local, seja você esteja no Piauí, seja você esteja no Ceará, Maranhão, enfim, onde você esteja, você traz a sua localidade para dentro de casa, porque isso vai te trazer as suas raízes e também vai te trazer um pouco de paz dentro do ambiente. Muito bem. No seu perfil profissional, você dá algumas dicas? Você tem um perfil profissional, aliás? Tenho um perfil profissional. Aproveita e dá pra gente qual é o Instagram. Pronto, meu Instagram é Nájila, com 2 L's, Miranda Arquiteta. No meu perfil profissional eu gosto de colocar os projetos, né, que eu faço, os que estão em andamento. E também falo muito sobre esse assunto que eu falei com você, que é sobre psicologia da arquitetura e neurociência aplicada à arquitetura, que é justamente como a gente estuda o comportamento humano para desenvolver os projetos. Ok, Nájila, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Tá bom? Bom dia para você. Bom dia.